Olá, boa tarde, sextou! NT Sul começando na telinha da TV Novo Tempo e na edição de hoje você vai ver sensibilidade a barulhos e som altos é uma das características dos autistas. Cachoeira do Sul tem lei determinando a substituição das sirenes. Obra da rua coberta de Cachoeira deve ser finalizada em 30 dias. A prefeitura ainda não sabe como vai ficar o trânsito na Praça Honorato. No quadro Semana pelo Mundo, vamos falar das ondas extremas de calor. Tem mais de 20 dias que as temperaturas ficam acima de 43 graus nos Estados Unidos, na cidade de Phoenix, no Arizona. Pessoas já morreram de calor. E no quadro Vida Animal, a história de um personagem furioso. E na entrevista do dia, um papo com o vice-presidente do Grupo Aegea. Nós vamos falar dos investimentos previstos para o Rio Grande do Sul e como o grupo pretende fazer para cumprir com a lei do Marco Legal de Saneamento, alcançando 90% do esgotamento básico em 2030. E como sempre, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para sua mensagem, para o seu recado, para uma boa notícia, para uma reclamação. Mande para o nosso WhatsApp, número na telinha para você, 51997697129. Vale também uma foto, o seu áudio, um vídeo ou simplesmente o seu texto. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. Sensibilidade a barulhos e som altos é uma das características de pessoas com síndrome do espectro autista. Aqui em Cachoeira do Sul, em consideração a estudantes autistas, já está em vigor uma lei que determina a substituição nas escolas das sirenes e sinais sonoros que indicam intervalos entre aulas ou entrada e saída da escola. Em grande parte das escolas é tradicional. Quando a sirene, alarme ou campainha toca, é início, intervalo ou fim de aula. Só que essa normalidade do som estridente, grave ou agudo é agressiva e desconfortável, principalmente para alunos com transtorno do espectro autista. Em Cachoeira do Sul, desde 11 de julho de 2023, vigora a Lei Municipal 4.940, de autoria do vereador do PP, Luiz Paixão. A nova legislação determina que até 1º de janeiro de 2024, todas as escolas das redes municipal, estadual e particular façam a substituição dos sinais sonoros por música ou sinais visuais adequados, considerando a hipersensibilidade a barulhos altos relacionados ao transtorno do espectro autista. Aqui no Colégio Marista Roque, a substituição da sirene por música na hora de tocar o sinal não é novidade. Acontece desde setembro de 2019, por iniciativa da própria escola. Com um detalhe, na sala de aula onde estudam alunos autistas, o sinal sonoro toca bem baixinho, bem mais reduzido. E nos corredores e no pátio da escola, aí sim, um pouco mais elevado. A escola possui várias trilhas que ecoam nas salas de aula e corredores. E segundo a diretora, a seleção passa até pelo crivo dos estudantes. A gente sempre teve esse pensamento, de adequar, porque a gente sabe o quanto o sinal sonoro, o alarme ou a sirene, ele é estridente, por mais que a gente tenha cuidado com o volume, mesmo assim ele causa um impacto às vezes negativo. Os estudantes estão concentrados numa atividade, mesmo os educadores, e aquele sinal ele causa, um impacto. E também o cuidado com os nossos estudantes autistas, que tem essa sensibilidade. Então a gente tem esse cuidado já desde 2019. A gente tem todo um cuidado com a seleção do sinal. E o cuidado também de não deixar ele por muito tempo, porque acaba ficando na cabeça e fica cansativo. Então primeiro a gente sugeriu, a gente iniciou com música clássica, só instrumental, e os estudantes não gostaram muito. Então eles nos procuraram e a gente tem esse hábito de escutar muito os estudantes, o que a gente acha essencial. Então a gente começou a escutá-los e eles também sugerindo as novas músicas.
A 24ª Coordenadoria Regional de Educação já emitiu a todas as escolas estaduais de Cachoeira do Sul ofício comunicando às direções da necessidade de enquadramento das escolas. Em toda a rede, são 136 alunos com autismo. E segundo a titular da coordenadoria, Elaine Dalcin, eles não serão os únicos beneficiados com a nova proposta. Nós temos assim, tem escolas que têm vários alunos, né? Nós temos escolas que chegam a ter 10 alunos autistas, outras escolas assim, com um pouco mais de alunos autistas. Então, precisa, para este momento, assim, essa mudança. Nós temos em torno de 136 alunos autistas na rede estadual de ensino de Cachoeira do Sul, nas escolas estaduais, né? É um número bastante significativo. Bastante significativo. Então, assim, a gente percebe que todos os alunos serão beneficiados, né? Claro que as escolas vão ter que se adaptar, porque, assim, conforme se for música, o material sonoro, eles vão ter que adaptar em vários prédios, né? Vai ter que ser um pouco diferente do que o que estão acostumados hoje. Os nossos diretores, eles já têm conhecimento e eles vão, Lena, assim, através da autonomia financeira, eles poderão fazer a troca desta sirene por um outro toque, né? Para as escolas, ou com música, ou com um toque mais suave, né? Então, cada escola tem autonomia para isso. A rede municipal de ensino possui 44 escolas que também se adequarão à nova legislação. O assunto será tratado em reunião com as direções a partir de 2 de agosto, no retorno do recesso escolar, conforme garantia da titular da SMED, Ângela Chu. Junto, nós vamos ver qual a melhor maneira, as ideias de cada escola, de cada diretor, como implementar, o que implementar e como implementar. Também existe a questão de custos, nós vamos ver como vai ser feito, ou com um repasse pela autonomia financeira, é uma das maneiras, vamos dizer, mais rápidas, né? Ou de uma outra maneira, que aí então será pela maneira tradicional de fazer alguma licitação para a compra dos equipamentos, né, vamos dizer assim, necessários para diminuir esse impacto, né, sonoro que tanto afeta as nossas crianças com TEA. A Jennifer está comemorando a nova lei e está ansiosa pela mudança na Escola Municipal Maria Pacico de Freitas, onde estuda o filho, Pedro Henrique, de 8 anos de idade, que tem autismo e déficit de atenção. Ela conta que ele é muito sensível e reclama de barulhos, sofre com foguetes e até com o som do ventilador. A troca da sirene da escola será um novo momento para o menino. Vai fazer muita diferença, vai beneficiar não só o Pedro, quanto todas as crianças que têm algum tipo de problema. E também vai ajudar até eles quererem ir para a escola por conta do barulho, né? Que o meu filho está se queixando do barulho. Vai ser muito beneficente para ele e para todas as outras crianças. Boa legislação, né? Vem em boa hora e certamente vai fazer muito bem para tornar a escola uma escola mais inclusiva. Gente, o vice-presidente Geraldo Alckmin sancionou uma lei que garante atendimento prioritário em locais como caixas, guichês e filas para doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida. A lei foi publicada ontem e já está em vigor. A gente vai conferir aqui na tela para quem vale esse benefício. Vamos mostrar aqui em instantes para você de casa estas informações. Me acompanhe então, vamos para a tela. Então, o atendimento prioritário vale para pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista, pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo, obesos ou com mobilidade reduzida, doadores de sangue. Então, este público tem, a partir de agora, já está em vigor o direito ao atendimento prioritário. Para os doadores de sangue, a preferência em filas de espera só vai valer após todos os demais grupos prioritários serem atendidos.
Também vai ser necessário apresentar o comprovante de doação, válido por 120 dias. Em 2022, o Brasil registrou em média 8 estupros por hora, 61,4% deles contra menores de 14 anos de idade. Os dados são de um relatório publicado na quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca o triste recorde brasileiro em 2022 de 8 estupros por hora em média. Em 61,4% dos casos, as vítimas são menores de 14 anos. E em mais de 10% dos casos, as vítimas são crianças com menos de 4 anos de idade, com mais de 2/3 dos estupros ocorrendo nas residências das vítimas. Mais de 86% das violências com vítimas de 0 a 13 anos foram praticadas por agressor conhecido e em mais de 64% eram familiares. Segundo o relatório, a pandemia deixou crianças e mulheres mais vulneráveis dentro de casa, confinadas com seus agressores. Com o retorno à normalidade e ao ambiente escolar, as denúncias aumentaram significativamente. Mesmo assim, a ciência de que este é um tipo de crime com subnotificação muito alta, indicando que o número de casos possivelmente seja muito maior que os dados apurados com base em documentos oficiais e boletins policiais. O relatório da ONG também identificou 1.437 feminicídios, 6,1% a mais que em 2021. E 245.713 casos de violência doméstica, com alta de 2,9%. O relatório também indicou redução de 2,4% no total de homicídios em 2022, com registro de 47.408 casos. A redução tem sido uma tendência desde o recorde de 64.078 homicídios registrados em 2017. Números e histórias que precisam ser combatidas, né? Lamentáveis esses números que a gente traz aqui, por isso que é preciso que todos, no ambiente do lar, da família, fiquem atentos para que isso não aconteça, algo que termina arruinando a vida, né, de tantas pessoas. Gente, a Feira do Descarte encerra hoje as suas atividades em mais uma ação da Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. A comunidade é convidada a fazer o descarte correto de bens que não têm mais utilidade em casa. Os servidores do meio ambiente estão nos fundos do antigo prédio do supermercado Tischler da Davi, das 9h30 da manhã ao meio-dia e agora da 1h30 da tarde até as 4h30. Podem ser levados para descarte pneus, garrafas, livros, móveis, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. A feira não recebe pilhas, lâmpadas, baterias e toner. A primeira parte das obras da Rua Coberta de Cachoeira do Sul deve ser finalizada em 30 dias. O prazo foi dado pelo arquiteto da prefeitura. As estruturas metálicas estão sendo colocadas e o formato indica uma mudança na fotografia da Praça Honorato. Em contrapartida, o trânsito do entorno está em debate dentro do Executivo. A liberação do trânsito na Rua Ernesto Alves, onde fica a cobertura, é uma incógnita. A comunidade cachoeirense aguarda ansiosa a conclusão da Rua Coberta. O trabalho de estruturação andou nos últimos dias e deve durar ainda um mês com ajustes na parte decorativa, pintura, elétrica e calçamento. A cobertura será em telha de aluzinco. A estrutura metálica da cobertura estava sendo fabricada na empresa e ela hoje está aqui na obra, né? Está praticamente pronta, estão concluindo ali a soldagem de alguns elementos. Aliás, o que eles estão fazendo ali agora já é a estrutura metálica da parte decorativa dos pilares. Essa estrutura vai ter que ser pintada de novo, por causa da solda, né? E assim que for terminada a pintura, nós vamos colocar a cobertura e aí começar a trabalhar nas calçadas, na volta aqui, as caixas do recolhimento da água pluvial e finalmente a elétrica, né? E a cobertura de madeira da decoração dos pilares. A construção da Rua Coberta terá um investimento de R$ 633 mil, valor custeado através de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Ram. Nesse primeiro momento, a intervenção está sendo realizada na primeira parte da obra. Vão ser 22 metros de comprimento por 14 metros de largura nessa primeira fase.
A Secretaria de Planejamento já encaminhou para a licitação o segundo trecho, que vai contemplar boa parte da Rua Ernesto Alves, na Praça Honorato. Outra discussão que surge é de como vai ficar o trânsito no local após a conclusão da cobertura. Hoje existe uma indefinição quanto a isso, inclusive falado abertamente pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, através do setor responsável e de mais frentes envolvidas. A vontade é de permanecer com a Ernesto liberada. Nesse momento, o fluxo de veículos está sobrecarregando a Otto Mernac e mudanças de sentidos podem ocorrer caso o cenário permaneça como está. Mas a questão do trânsito aqui e principalmente essa discussão, você já tem alguma atualização quanto a isso? Não, está em discussão ainda. Está em discussão a nível do gabinete do prefeito e a gente, como bom funcionário, aguarda a decisão. Se dependesse só de mim, era liberada a rua coberta, né? Não tem o porquê. Talvez no domingo, perfeito, quando estiver algum evento, alguma coisa, fecha-se a rua. Mas isso não está em mim, isso depende do gabinete, depende da decisão do prefeito, certo? Em relação a Otto Mernac, para mim te dar uma resposta concreta, eu dependo da decisão da rua coberta, se vai ser liberado ou não. Mas com certeza, ações já estão medidas, já foi inclusive comprado já material, feito o pedido de material para resolver o problema caótico que é dessa esquina, né? Posteriormente também vai ser decidido se essa rua vai seguir 2 vias ou não, mas a princípio ela vai ficar em um sentido só. Quem sofre diariamente com esse tráfego intenso de veículos são os taxistas da esquina, um ponto tradicional do município. Imprudência de condutores no acessar a Júlio de Castilhos e atravessar a via, somada à baixa visibilidade do local, deixa o trânsito confuso e perigoso. É muito carro circulando, assim, ó, o pessoal, o pedestre, quando atravessar a rua é difícil também, né? Tem muitos motoristas, às vezes, que são apressadinhos, né? Às vezes entra ali, ó, se torna, às vezes vem um caminhão para cá, às vezes tranca tudo ali do engarrafamento ali, até o pedestre para atravessar é ruim. Tem uns que estão com pressa, às vezes a pessoa atravessar na frente de um carro, passa um pelo lado, às vezes quase atropela a outro, então é complicado, ficou complicado o trânsito aqui. Com o fechamento da rua coberta ali, ó, então para nós aqui ficou muito ruim o trânsito, que até para a gente que quando sai, que a gente volta, quer retornar à praça para entrar aqui no ponto, aqui é uma dificuldade enorme. Na verdade tem passageiro esperando e tu esperando para entrar aqui, ficou muito difícil. E você de casa, o que você acha sobre o trânsito nessa região da Praça Honorato, aqui no centro de Cachoeira do Sul? Ernesto Alves, onde está sendo construída a rua coberta, você acha que o trânsito deve ser mantido ou o trânsito deve ser fechado nessa rua? E na Otto Mernac, ambos os sentidos ali devem ser mantidos? Você acha que sentido único é o caminho mais favorável neste momento? Mande sua mensagem para a gente, nosso WhatsApp está à sua disposição. A gente sempre conta com a colaboração, com a opinião do nosso telespectador. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. No início da tarde de quinta-feira, aconteceu um acidente envolvendo uma carreta com placas de Uruguaiana. O veículo saiu da pista no acesso à ponte do Iruí, na BR-290, em Rio Pardo, e caiu de uma altura de 15 metros, em área verde e de difícil acesso. A ocorrência teve atendimento da Polícia Rodoviária Federal de Pantano Grande e do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, que ao chegar no local do acidente, encontrou os 2 ocupantes fora do veículo. Eles foram imobilizados e encaminhados ao Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Gente, a ONU alertou essa semana para ondas de calor cada vez mais extremas no planeta. Para você ter uma ideia, tem mais de 20 dias que as temperaturas ficam acima de 43 graus nos Estados Unidos, na cidade de Phoenix, no Arizona. Pessoas já morreram de calor. Na Grécia, uma onda pode chegar aos 45 graus. Países como China e Itália enfrentam problemas semelhantes. Esse é um dos destaques do quadro Semana pelo Mundo. A ONU alertou que o mundo deve se preparar para ondas de calor mais intensas, no momento em que várias regiões do hemisfério norte registram temperaturas extremas, que provocam incêndios e ameaçam a saúde da população. Conforme especialistas ligados à organização, estes eventos continuarão crescendo em intensidade.
Conforme alerta, o fenômeno El Niño vai apenas amplificar a incidência e intensidade de ondas de calor extremas. As ondas de calor que afetam o hemisfério norte continuam com incêndios ativos na Grécia e nos Estados Unidos, assim como um possível recorde de temperatura para o continente europeu nas ilhas italianas da Sardenha e Sicília. Mulheres afegãs protestaram em Cabul contra mais um direito perdido desde a chegada do Talibã ao poder. O regime proibiu as mulheres de frequentar salões de beleza. Os talibãs já excluíram as mulheres da maioria dos centros de ensino médio, das universidades e da administração pública. As mulheres também não podem trabalhar para organizações internacionais, entrar em parques, jardins, estádios e banheiros públicos ou viajar sem a presença de um familiar do sexo masculino. China e Rússia iniciaram quinta-feira exercícios militares conjuntos no Mar do Japão, em um contexto de fortes tensões com os países ocidentais. Os dois países, que compartilham um desejo comum de contrariar o que consideram uma hegemonia dos Estados Unidos, se aproximaram na esfera militar desde a ofensiva russa na Ucrânia, que Pequim se recusa a condenar. O exército russo afirmou que o principal objetivo dos exercícios militares é fortalecer a cooperação naval e manter a estabilidade na região Ásia-Pacífico. As manobras vão durar até domingo. Quase 750 pessoas foram condenadas à prisão na França pelos protestos iniciados após a morte de um jovem baleado pela polícia em junho. As informações foram divulgadas na quarta-feira por autoridades do país, que defendem uma resposta firme e sistemática aos distúrbios. Durante 9 noites, milhares de carros foram queimados, prédios públicos incendiados e lojas saqueadas. Um australiano e sua cachorra foram resgatados por um barco mexicano depois de mais de 2 meses perdidos no Pacífico. Eles conseguiram sobreviver por tanto tempo comendo peixe cru e bebendo água da chuva. Shadok e Bella haviam embarcado em um catamarã no mês de abril em La Paz, na península mexicana de Baixa Califórnia, para fazer uma viagem de quase 6.000 quilômetros até a Polinésia Francesa. Mas a embarcação sofreu danos após uma forte tempestade no Pacífico Leste e os deixou à deriva. Nas imagens divulgadas, o australiano aparece com a barba grande, cabelo cheio e muito magro. E agora está na hora da sua participação, queremos ouvir você. O WhatsApp para o seu recado, para sua mensagem é o 51997697129. Nossas lives também estão inteiramente à sua disposição, Facebook, canal do YouTube, vá comentando por lá, daqui a pouquinho a gente traz esses recados. Bora para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp, o Everton está participando. A rua coberta, depois de pronta, vai ficar muito bonita. Com a reforma da praça, vai dar outra visão para essa parte do centro. Não vejo a hora de ver tudo isso pronto. Imagino que todo cachoeirense, né, Everton? Obrigado pela mensagem. É o que a gente torce, que dê tudo certo, que saia tudo do papel aí, essas reformas, que a gente tenha um centro mais bonito aqui em Cachoeira do Sul. A Lisandra está participando com a gente também. E os camelôs? Eles também têm direito à cobertura para proteção do sol e da chuva. Obrigado, Lisandra, pela participação. Boa informação, boa observação, né, dos camelôs que trabalham ali no ladinho de onde está sendo construída a rua coberta de Cachoeira do Sul. O Alex Kegler está participando com a gente. Me mudei recentemente para Santa Cruz e achei muito bacana essa avenida com ciclovia. Funciona muito bem aqui. Seria muito bom termos em Cachoeira isso. Quem sabe na Avenida Brasil ficaria muito legal. Me mudei para Santa Cruz, mas continue ligado na TV Cachoeira e nas notícias da cidade. Obrigado, viu, Alex, pela participação e pela sugestão também. É algo que pode dar mais mobilidade, incentiva aí também o uso da bicicleta como um meio de transporte, já que as distâncias não são por vezes tão grandes assim. Obrigado aí pela sugestão. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Intervalo agora e na volta você vai ver. No quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão conta a história de um personagem furioso. E na entrevista do dia, um papo com o vice-presidente do Grupo Aegea. Nós vamos falar dos investimentos previstos para o Rio Grande do Sul e
como o grupo pretende fazer para cumprir com a lei do Marco Legal de Saneamento, alcançando 90% do esgotamento básico em 2030. Tem ainda a previsão completa para o final de semana em todo o Rio Grande do Sul. Logo depois dos comerciais, a gente volta já. Meio-dia e 30, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo na telinha da sua TV Novo Tempo. Obrigado pela companhia com a gente. Naquele momento em que a gente abre a janela da casa também para dar uma olhadinha no sol, né? Porque hoje o sol brilha em Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos aí o céu limpinho, né? Azulzinho, azulzinho, desde cedo. Fim da madrugada, ainda choveu aqui no município de Cachoeira do Sul, em outras regiões do estado, mas o tempo foi limpando e temos aí um belo dia de sol com bastante calor, diga-se de passagem, para essa época do ano. Pois bem, minha gente, é hora de saber como deve ficar o tempo no final de semana. Hoje o dia começou com sol entre nuvens aqui em Cachoeira do Sul, vai fazer bastante calor ao longo do dia. Amanhã e domingo a temperatura máxima chega perto dos 30 graus. Sexta-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens, sem chuva e já com temperaturas mais elevadas, porque a massa de ar seco e frio perdeu força com a chegada de ar quente. Mínima 16, máxima 26 graus. Sábado o sol deve predominar também com temperaturas altas para essa época do ano. Temperatura mínima 21 graus, máxima 27. Domingo deve ter sol entre nuvens com temperaturas nessa média de sexta e de sábado, mínima 18 graus, máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O dia hoje está sendo marcado pelo aumento de temperatura no território gaúcho. Depois da chuva de ontem e da madrugada, o sol volta a predominar. Segundo a Climatempo, esse aumento de calor, que é acima da média para essa época do ano, acontece por causa de um fluxo de vento quente que sopra do quadrante norte do Brasil. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Para a capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Na região central, em Santa Maria, 26 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 22. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 21 graus. A comunidade da Zona Norte atendeu ao chamado do Parlamento Cachoeirense e se fez representar em bom número ao primeiro Fala Comunidade do ano de 2023, realizado na noite de ontem no Salão Comunitário do bairro Quinta da Boa Vista. A ação teve como objetivo reunir os moradores do bairro Funcap, Proisler, Habitar Brasil, Promorar, Marina, Oliveira, Otaviano e Passo do Moura para que apresentassem suas reivindicações e entendessem melhor como funciona o poder legislativo cachoeirense nessa proposta de descentralização das ações da Câmara de Vereadores. E a Balsa Deusa do Jacuí voltou a operar na tarde de ontem. A travessia de caminhões voltou a ser possível depois que o nível do rio Jacuí amanheceu apenas 1,05 m acima do nível normal. A travessia de veículos de grande porte voltou a ser feita pela balsa depois de 7 dias de serviço interrompido em função da cheia do rio Jacuí. E agora nós vamos ver mais mensagens da nossa audiência. Já vou para a telinha ver mensagens do WhatsApp, mas antes, pelo menos um recadinho aqui do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Nathalie Weber está participando, falando desse projeto que regra as sirenes nas escolas. E ela diz aqui, além das sirenes, seria fundamental a prefeitura fiscalizar e multar os carros com sons absurdos pela cidade. Além das motos com canos abertos, essas duas situações são infrações de trânsito que estão cada vez mais comuns e abusivas. É um susto grande para qualquer pessoa. Imagina para uma pessoa autista ou com problemas cardíacos, diz aqui a Nathalie. Obrigado, Nathalie, pela participação. Vamos para a telinha. Elemar Rigon está participando. No meu entendimento, esse trecho da rua Otto Mernack, entre a Júlio de Castilhos e Davi Barcelos, deve ser mão única. Obrigado, Elemar, pela participação. Esse assunto está gerando repercussão, tem mensagens aqui também no nosso Facebook. Para quem perdeu a reportagem, daqui a pouquinho o conteúdo vai estar disponível no Facebook, no YouTube, no Instagram, para você de casa acompanhar as tratativas, que estão sendo feitas para decidir como é que vai ficar o trânsito no entorno da Praça Honorato.
Quem mais? Carmenci Pedroso, de Cachoeira do Sul. Gostei da ideia do telespectador sobre uma ciclovia em Cachoeira. Morava em Porto Alegre e sempre andava na ciclovia. Agora em Cachoeira, não tenho coragem de andar de bike nesse trânsito que ninguém respeita, diz aqui a Carmenci. Obrigado, Carmenci, pela sugestão ou pelo comentário, né, que reforça a sugestão do Alex, que a gente trouxe aqui mais cedo no primeiro bloco de interatividade. William Barreto, agradeço a Deus por ele ter colocado amigos tão especiais na minha vida. Obrigado por todo o carinho. Feliz Dia do Amigo. Dia do Amigo que foi ontem, né? A mensagem do William ficou para trás, mas a gente recupera aqui. Super abraço, viu, William? Obrigado pela parceria de sempre. Daqui a pouquinho tem mais mensagens aqui na telinha da TV Novo Tempo e mais um bloco de interatividade. Gente, é hora do quadro Vida Animal. Quem nos acompanha no Instagram, lá no @TV Cachoeira, já sabe quem é o personagem de hoje. É que o gato maracajá ficou furioso ao ser filmado e esse vídeo bombou. Agora o veterinário Edson Salomão fala do tratamento do felino. Os felinos são uma espécie assim, muito admirada pelos homens, principalmente o felino doméstico. O felino doméstico tem um fã-clube enorme em Cachoeira. É falar em gato, o pessoal começa a mandar fotos. Eu acho isso muito bonito. Até quem quiser mandar, eu convido para postar fotos dos seus animais de estimação, que a gente mostra com muito orgulho. Mas tem também os felinos silvestres. Esses felinos estão sendo constantemente ameaçados, né, de sobrevivência no nosso planeta pela destruição do homem, as plantações de soja estão substituindo o gado por soja. Então, aonde entra essa agricultura, esses animais cada vez vão perdendo um pouco seu território. Tem muitas espécies que habitam as matas, que é o caso desse animalzinho furioso, que vocês vão ver uma imagem aqui, é um gato do mato maracajá. O gato do mato maracajá, que está aqui em Cachoeira, ele foi encaminhado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA, que tinha um gato precisando de socorro, que estava em Santa Cruz. Ele veio do interior de uma cidadezinha, acho que Vale do Sol. Ele chegou com um problema na vista, estava com um prolapso do globo ocular, o olho para fora. Tinha relato que possivelmente ele estivesse com uma perna quebrada, mas a gente examinando e radiografando, a gente constatou que, graças a Deus, não tinha fratura nenhuma. Agora o prolapso bastante grave. Foi bem difícil de colocar no local essa vista, né? Às vezes tem que ser feita enucleação. E eu sempre opto por dar uma chance para o animal, de não perder a vista. Mesmo não enxergando, o olho ficando no lugar, eu considero que já é uma vitória. Então eu convidei o meu colega, o Diego Cardoso, nós dois fizemos a cirurgia lá na clínica, né? Correu tudo muito bem, conseguimos colocar a vista no local, ela foi fechada, nós demos pontos. Uns dias depois foi feita a retirada dos pontos, o globo ocular estava no local, sem sair, estava bem estabilizado. Então a gente está fazendo agora um tratamento com colírios, né, de 4 em 4 horas, ele tomou antibiótico, anti-inflamatório, e como vocês viram, esse bichinho é bastante bravo. Para a gente tentar medicar a vista, tem que ter muito boa vontade, né? Tem que ter pessoas treinadas para manusear esses animais, que a gente pode se machucar. Então esse animal tem grande chance de voltar à natureza, principalmente pela sua agressividade. Se o animal fica muito manso, a gente começa a passar a mão, já perde esse instinto dele, né? Ele tem que ficar com um instinto selvagem para poder ser devolvido na natureza. Mesmo ele perdendo uma vista, que eu espero que não perca, que ele consiga enxergar, mas vamos que não enxergue de uma vista, assim mesmo, pela habilidade que ele tem em caçar, em se locomover nas matas, ele consegue tranquilamente sobreviver. Então o animal sempre a gente devolve naquela região onde ele foi encontrado, porque ele já conhece, lá onde ele tem água, onde ele vai conseguir
se alimentar, os pontos de caçada, né? Então, isso é muito importante que ele volte para o seu local de origem. Então, nós temos que fazer um apelo para que todos os gatos do mato sejam preservados. Se está atacando o galinheiro, olha, feliz a propriedade que tem um exemplar desse, né? Porque vocês podem, pela inteligência do homem, colocar as aves dentro de um galinheiro cercado com tela que eles não vão conseguir entrar. Então, o que nós temos que fazer é preservar essa riqueza que nós temos em nosso estado, principalmente Cachoeira do Sul, que eu considero, e os pesquisadores, aqui no Rio Grande do Sul, a capital do gato do mato, porque é o ponto geográfico em que se encontra todas as espécies dos pequenos felinos. Nós temos o gato do mato palheiro, que está quase em extinção, o gato do mato pequeno, o gato do mato grande, o gato maracajá, que é esse, e tem também o gato mouriço, que é um exemplar, que é uma espécie muito bonita, né, com os membros anteriores menores, e vocês vão ver imagens desses felinos. São seres fantásticos que nós devemos preservar para as gerações futuras. Até a próxima. E nós ficamos aqui na torcida, né, para que o gatinho possa ser devolvido à natureza. Gente, embora os recursos judiciais em curso, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan, já foi vendida para o grupo Aegea. A nova empresa já tem planos de investimento definidos para o Rio Grande do Sul e pretende cumprir com a lei do Marco Legal de Saneamento, alcançando 90% do esgotamento básico em 2030. A Thelma Tomás conversou com um dos gestores da companhia. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Daniel Nunes, e para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul, vou conversar então com o Leandro Marim, ele que é vice-presidente de operações da região Sul e Sudeste da Aegea, que agora está oficialmente, né, ainda que ajustando questões judiciais, assumindo a operação da Corsan. A Aegea já opera no estado do Rio Grande do Sul e em outros estados também, e a gente vai conversar com um dos gestores da companhia para entender como vai ser esse processo a partir de agora, tão logo sejam concluídas essas questões judiciais, né, Leandro? Vamos passar limpo essa situação. A gente conversava já um pouquinho antes de iniciar essa entrevista e tu me dizias que já é uma prática comum, né, essas contestações judiciais, esses processos aí que acontecem quando uma companhia privada assume uma empresa pública, mas que isso é praxe e que vocês já estão habituados com essas tramitações judiciais, só esperavam que isso não levasse tanto tempo como está ocorrendo aqui no Sul, né? Boa tarde. Olá, boa tarde. Não, sem dúvida, é um processo sempre bastante, que enseja muita discussão, né, da sociedade, uma privatização, uma concessão, sempre ainda mais de uma empresa de muita tradição, como é a Corsan, assim como foi na CE, na Sulgás, no Rio Grande do Sul também, houve discussões. Então, de certa forma, quem participa desses processos já está habituado a enfrentar essas discussões, que são naturais, né? O processo acabou se estendendo um pouco mais do que o processo da Corsan, no caso, um pouco mais do que o próprio governo do estado previa, né? O cronograma inicial era para assinatura desse contrato de compra e venda das ações em 20 de março, acabou se estendendo um pouco mais, mas muito por conta de prazos processuais, né, que são longos, às vezes os prazos de manifestação no judiciário tem que respeitar um rito, as sessões de julgamento têm pautas e datas marcadas que não são todo dia, né? No Tribunal de Justiça, por exemplo, há uma sessão por mês de julgamento lá da Câmara que julgou essa matéria, mas finalmente aí chegamos à assinatura do contrato e a gente acredita que daqui para frente o processo então se estabiliza e a gente já começou, como você disse aí, a operar aí os municípios atendidos pela Corsan, os 317 municípios, claro, operar o controle da empresa, porque a operação em si continua sendo da Corsan. Uhum. Acho que uma das informações mais importantes é saber, a partir do momento em que se passe
por esses processos judiciais, né, porque ainda estão em tramitação, a gente não tem uma decisão final ainda formalizada pelo judiciário. O que deve mudar para o usuário, né? Como é que a EGEA chega para prestar esse serviço a partir do momento em que essas questões judiciais sejam superadas? O que o usuário vai sentir de diferente quando a EGEA eventualmente assumir a Corsã de fato e de direito? A gente já tem um plano de investimentos bastante estruturado, já para começar imediatamente, né, em todos os municípios, intervenções que tragam algum impacto à população nesses primeiros 100 dias, né? Então, melhoria das infraestruturas existentes, trocas de equipamento obsoletos, trocas de redes que estejam apresentando vazamentos, perfuração de alguns poços para melhorar o abastecimento onde é necessário, interligações de alguns bairros onde, porventura, a rede já está instalada de esgotamento sanitário, mas falta uma pequena obra para levar esse esgoto a uma estação de tratamento. Então, isso já começa a acontecer agora, e essa percepção vai ser, já nos primeiros 100 dias, sentidos aí por todos os municípios. Em paralelo, o plano de investimento da universalização, que é levar a rede de esgotamento sanitário, né, para todos os municípios, e até 2033, a gente atingir aí os 90% que a lei do saneamento, né, o novo marco do saneamento prevê. Isso também já começa imediatamente através dos projetos de engenharia, os estudos técnicos que têm que ser feitos para que também já comecemos a acelerar esse programa para tirar os municípios atendidos do Rio Grande do Sul, que na média, né, tem 20% de atendimento com esgotamento sanitário, e levá-los todos a 90% até 2033. Como é que fica a situação de municípios que não fizeram a renovação dos contratos, né, antes da privatização, como é o caso de Cachoeira do Sul? Essa regularização, ela é possível que seja feita agora, né? Inclusive a lei do saneamento, o marco do saneamento prevê que uma companhia estadual, como é o caso da Corsã, privatizada, essa privatização é o equivalente à licitação dos serviços, que o marco do saneamento também prevê que os municípios o façam. Então, essa privatização deu aos municípios essa condição de regularização dos contratos, e isso a gente começa a partir de agora também um diálogo com todos os municípios, propondo essa regularização, explicando um pouco esses conceitos jurídicos, que a gente tem total segurança que os contratos todos continuam válidos e podem ser, sim, adequados frente conforme prevê a lei do saneamento. Basta que se faça uma regularização contratual, né, um aditamento contratual, incluindo as metas de universalização e investimento, e esse contrato, então, passa a ficar regular do ponto de vista legal e jurídico, né? Então, essa negociação já começou com muitos municípios, e a gente vai gradativamente agora se aproximando de todos eles, propondo essa renovação, que a gente tem convicção de que é a melhor solução, o melhor caminho para os municípios, já que o saneamento é uma responsabilidade do prefeito. Nosso arcabouço legal diz que o prefeito é o responsável pelos serviços de saneamento em cada município, e, portanto, vai ser cobrado do prefeito essa responsabilidade pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle. Tudo que se quer, então, nesse cenário é um prestador de serviço, uma concessionária, por exemplo, de serviço público, que é o caso da Corsã, com capacidade financeira para assumir esses compromissos, e é isso que a gente vai propor a todos eles. Leandro, tem uma demanda muito clara aqui em Cachoeira do Sul. Nós somos um município superavitário em termos de Corsã, né, de faturamento. Água muito cara, universalização do esgoto muito distante, um atendimento precarizado. E isso é uma demanda que a gente consegue captar direto nas comunidades, né? Uma queixa muito comum. A EGEA tem um olhar, uma luz lançada sobre essa situação específica, e já tem um raio-x traçado sobre problemas direto das comunidades e nos municípios e como solucionar isso? Sim, com certeza, a realidade aí de Cachoeira não é diferente dos outros municípios, da grande maioria dos municípios atendidos pela Corsã, né?
É um pouco essa uma das motivações aí que o governo do estado usou, né, e tem declarado isso publicamente, para fazer justamente a privatização. Então, uma falta de investimento na parte de saneamento, de esgotamento sanitário, que levou os municípios aí da Corsã a ter índices muito inferiores aos desejados aí pelo marco do saneamento, né, e problemas de abastecimento que precisam ser resolvidos em localidades onde a água não chega com a regularidade adequada, a modernização dos equipamentos para trazer mais segurança. Então, essa realidade que vocês têm aí é uma realidade de quase todos os municípios, com algumas exceções, onde a cobertura de esgotamento sanitário avançou um pouco mais nesse tempo todo, mas a regra é essa. Então, esse é o papel da EGEA daqui para frente, de prestar esse serviço atendendo a essas metas contratuais que vão ser inseridas nos contratos aí que vêm dessa lei do saneamento. E para a questão tarifária, a gente tem um olhar muito atento, né, às populações mais vulneráveis, que não possam pagar pelos serviços pela tarifa que está estabelecida. Então, a partir de agora também a gente começa uma discussão de alargar a base de tarifa social para essas comunidades, discutindo com as agências de regulação e com os municípios esse programa. É o que a gente faz, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente opera e atende 11 milhões de pessoas lá na região metropolitana, na capital, na Baixada Fluminense, no interior do estado, com um programa de tarifa social para que essas populações mais vulneráveis, que não possam pagar a tarifa vigente, tenham acesso completo ao saneamento por uma tarifa que possam pagar. E isso a gente faz também em Manaus, por exemplo, com essa população mais vulnerável. A gente tem, na base de clientes da EGEA, cerca de 500 mil famílias com tarifa social, e essa discussão e esse programa a gente quer trazer também aqui para os municípios da Corsã. Os servidores da Corsã permanecem no Grupo EGEA? Permanecem no Grupo EGEA, inclusive com uma garantia de 18 meses de emprego, que foi negociada no âmbito lá do Tribunal Regional do Trabalho, e que a gente conta com a força de trabalho da Corsã, que é um quadro técnico altamente capacitado, é um serviço que vem sendo prestado mesmo com a falta de investimento, mas o serviço que vem sendo prestado por esses colaboradores todos vem sendo prestado de uma forma muito aguerrida, atendendo a população 24 horas por dia. Então, a gente conta com essa força de trabalho para continuar operando, né? Não há como assumir uma empresa do tamanho da Corsã trazendo funcionários de outros lugares ou recontratando toda essa força de trabalho. Então, a gente quer, sim, convidá-los todos, já tem feito essa aproximação e essa comunicação, para continuar trabalhando, e agora sobre, né, o controle da EGEA, que abre também oportunidades para esses colaboradores. A gente, com certeza, quer e pretende mantê-los operando os sistemas e fortalecer a Corsã a partir de agora, com a nossa capacidade financeira, o nosso modelo de operação, que também né, pretende aí encontrar um modelo de operação que a Corsã já tem, e a gente juntos encontrar essa nova maneira de fazer saneamento no Rio Grande do Sul, com todo esse corpo técnico altamente qualificado e competente. Tá certo, então. Agradeço, Leandro, pelas informações. O Leandro que agora vai ser, então, a cara da gestão da EGEA, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Na gestão do estado de uma maneira geral, até porque tu é o gestor de operações, né? A princípio vai ser o nosso contato quando a gente tiver que falar sobre operações, investimentos, essas questões mais relacionadas com a área técnica da EGEA. A gente, obviamente, vai haver um corpo na direção da Corsã, então uma diretoria da Corsã, ela inclusive já está lá, são os mesmos diretores que já estavam lá antes da privatização, eles estão mantidos no cargo. A gente vai mantê-los ali por enquanto, e até que a gente consiga discutir com eles ali um novo organograma, um novo modelo de operação, mas eles estão todos mantidos. Então também a presidente da Corsã, os diretores estão, inclusive os superintendentes regionais estão mantidos, continuarão mantidos nos seus cargos, eles atendem aí todo o interior do estado, e eles também estão totalmente à disposição de vocês aí para ir conversando e esclarecendo
dúvidas, e principalmente essas relacionadas à operação, né? E a gente também está montando, obviamente, um time bastante competente, estruturado aqui para fazer frente a essa grande negociação com os municípios, que já começou, e a gente já assumiu a empresa, já somos controladores da Corsã, mas esse time também está totalmente à disposição de vocês aí para esclarecer as dúvidas e conversando aí com vocês ao longo dessa jornada. Daniel Nunes, conversei com Leandro Marim, vice-presidente de operações da região sul e sudeste do grupo Aegea, que assume então o comando da Corsã aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Thelma, pelas informações esclarecedoras que dizem respeito à água, ao abastecimento das cidades gaúchas, dos municípios gaúchos que têm concessão, que têm contrato com a Corsã. Como destacou a Thelma, a Corsã foi vendida para o grupo Aegea, grupo que está assumindo a gestão a partir de agora. E a gente teve então aí a promessa de universalização do esgoto, né, até 2030, garantia de manutenção dos funcionários atuais da Corsã no quadro da Aegea, dentre outras informações tão relevantes para esse serviço que é básico para cada ser humano, né? Se você perdeu algum detalhe, daqui a pouquinho esse conteúdo também vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, vamos dar uma olhadinha aqui na opinião dos telespectadores. Tem vários recadinhos por aqui. William Berger Hernandes está com a gente, desejando um dia feliz, um bom final de semana para todos. Obrigado, William, pela companhia. Boa sexta-feira para ti e para toda a tua família, viu? Tá com a gente aqui também a Suzana. Suzana tá falando sobre Rua Coberta. Rua que está sendo construída, né? Essa estrutura coberta, essa cobertura na rua do ladinho da Praça Honorato, em Cachoeira do Sul. A opinião da Suzana é de que deve ser liberada a Rua Coberta, diz aqui a Suzana. Adriana Fraga está com a gente. Diva Oliveira, acho que a rua deveria continuar como era, ou seja, boa parte dos telespectadores defendendo que o trânsito siga fluindo nesse espaço onde está sendo construída a Rua Coberta. A Isabel Cristina Machado, mandando aqui parabéns ao Dr. Salomão, ao veterinário Edson Salomão, que trouxe o quadro Vida Animal, que trouxe aqui um gatinho maracajá, né, que está sendo recuperado, se possível vai ser devolvido à natureza. E a Isabel diz aqui, parabéns pela competência e pela dedicação aos animais. Obrigado, Isabel, pela companhia com a gente. Uma ótima sexta-feira aí, viu? Bora pra telinha, mensagens do WhatsApp chegando a partir de agora. O Otávio está participando. Como fazem gastos numa obra como essa da Rua Coberta, sem nenhum planejamento? Questiona aqui o Otávio. Obrigado, Otávio, pela participação. Quem mais? O Alberto também está com a gente. Como ter ciclovia em Cachoeira se faltam lugares para estacionar? Trânsito é um caos, diz aqui o Alberto. Obrigado, Alberto, pela participação. Questões que precisam ser discutidas, né? Em Cachoeira do Sul, para regrar a cidade, para regrar o trânsito, para que a gente tenha uma cidade mais organizada, né? Quem mais? Maria também está participando com a gente aqui. Falando em barulho, os sinos das igrejas e hinos deixam as crianças e os cachorros desesperados. Tem adolescente com autismo que mora na Rua Conde de Porto Alegre que sofre com esses barulhos, diz aqui a Maria. Obrigado, Maria, pela participação. Inclusive, nós trouxemos aqui uma reportagem, né, mais cedo, falando sobre as sirenes nas escolas. Tem uma legislação aqui em Cachoeira do Sul, regrando agora essas sirenes. Não vai poder mais ser aquele sinal clássico que a gente conhece, quem sabe lá do nosso tempo de aula. Se você perdeu esse conteúdo, daqui a pouquinho também vai estar disponível nas nossas redes sociais. Wagner Oliveira, estamos no aguardo ainda. Esgoto a céu aberto na Rua Duque de Caxias. Está horrível o cheiro. Já fomos na prefeitura e fica só na promessa, diz aqui o Wagner Oliveira. Olha aí, ó, um assunto que precisa ser resolvido, né? Aqui em Cachoeira do Sul. Tá aí então mais uma foto, né? É uma questão que tem a ver com saúde pública, saneamento, né? Uma coisa básica que precisa ter aí, portanto, uma solução. Gente, obrigado a você que interagiu, que mandou seu recadinho. Tem uma sugestão de reportagem, uma entrevista que você gostaria de ver por aqui, um assunto que você gostaria que fosse discutido no telejornal? Manda sua sugestão pra gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. E já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia durante toda essa semana. Segunda a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, um abençoado final de semana e, claro, fique com a TV Novo Tempo. Tchau!